Vamos então a mais um vídeo de formação a respeito do nosso projeto A Bíblia em um Ano. Eu sou o Antônio, sou seminarista da etapa da configuração, estudo teologia, e o tema de hoje é a Bíblia na liturgia. Quando falamos de palavra de Deus e de Bíblia, é importante termos essa diferença, do que é a palavra de Deus e o que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Nós sabemos que a palavra se manifesta de outras formas e de modo muito especial na pessoa mesma de Jesus, o Verbo de Deus. Depois também a palavra na tradição. Mas aqui a gente quer focar na palavra de Deus escrita, na Bíblia. E nós fazemos uso, então, da palavra escrita na liturgia. Quando, às vezes, somos questionados, nós católicos especialmente somos questionados, por que vocês não levam a Bíblia para a missa, ou a Bíblia para a celebração, enfim. Quando nos encontramos, enquanto irmãos, na igreja, na comunidade, seja para a missa, seja para outra celebração, a presença da palavra ela é necessária. Não existe celebração cristã sem um texto, sem a reflexão, sem a presença da palavra escrita, da Bíblia. E na liturgia, de modo especial, nós nos encontramos para ouvir a palavra. Mais do que ler, estudar, nós a ouvimos. Existem outros meios, outras formas de usarmos, de estarmos em contato com a palavra escrita, de modo que seja algum tipo de estudo ou alguma reflexão pessoal, a oração pessoal. Aí sim nós a lemos, Mas na liturgia ela é ou foi preparada, escolhida para ser escutada. Seria muito bom que tivéssemos a consciência um pouco histórica de como a palavra de Deus, como a Bíblia foi sendo organizada. Ela foi organizada dentro da liturgia, das celebrações nossas cristãs, A gente sabe que primeiro não vem a letra, primeiro vem o verbo de Deus, a palavra, e depois é escrito. Aqui a gente precisa muito fazer deixar marcado isso do que é falado, proclamado, verbalizado por Deus, transmitido e depois anotado, escrito, copiado por nós, pelos homens. E na história, então a Bíblia surgiu dentro da celebração litúrgica, Os nossos irmãos lá nas primeiras comunidades, se nós recordarmos lá o início dos Atos dos Apóstolos, sobretudo, eles se reuniam. E nessa reunião não existia um texto dos evangelhos. Existia o texto do Antigo Testamento, vindo da tradição judaica, onde era lido, proclamado, e o bispo, ou inicialmente o apóstolo e consequentemente depois deles os bispos e depois os presbíteros, os diáconos, enfim, faziam a explicação do Antigo Testamento à luz do Novo, à luz de Jesus Cristo. E conforme as palavras desses homens, os apóstolos, dos bispos, enfim, especialmente aqueles primeiros, então alguém os copiava, escrevia, anotava, fazia de modo organizado, ou mais ou menos organizado, aquilo que eles iam dizendo. E desse modo foi sendo criado o Evangelho, foi sendo composto melhor, os textos do Evangelho que nós temos até hoje, que lá na Bíblia são 4. Para a nossa liturgia hoje, esses 4 evangelhos, eles conduzem todo o ano litúrgico, com temáticas, com lições especialmente, que diariamente ou dominicalmente nós temos contato. A palavra lecionário, aí dos nossos livros, onde está a palavra de Deus escrita e organizada para a liturgia, quer dizer que contém as lições, lecionário, onde estão as lições, Todos os dias a palavra de Deus escrita nos dá lições, e nós aprendemos essas lições de modo mais especial na liturgia, porque quando nos encontramos para ouvir a palavra, a ouvir as lições da palavra, nós queremos conduzir a nossa vida não só de modo pessoal, particular, mas de modo comunitário, Como que nós faremos? O que nós faremos para dar continuidade? O que Deus está esperando de nós para o nosso crescimento enquanto comunidade? Então,
na voz do presidente, do padre, do diácono ou do bispo, haverá então essa lição para nós, para aquela semana, para quem participa da liturgia do domingo, que é a liturgia primordial, ou diariamente, né, quem acompanha, quem consegue acompanhar diariamente essas lições diárias da palavra de Deus. Lembrando que as lições da semana, elas estão sempre à luz do dia do domingo, né, do primeiro dia da semana. Então, perceber nas liturgias o Antigo Testamento enquanto algo que aponta para o Novo. Ele não tem, para nós cristãos, ele não vai ter sentido em si mesmo. Se a gente for muito fundamentalista, vai ler o Antigo Testamento de um jeito até estranho, né? Por exemplo, quando Deus manifesta algum tipo de ira, guerra, enfim. Nós só conseguimos entender essa ira, essa guerra, essa luta de Deus porque Jesus vence todos esses inimigos de Deus, né, com a sua vida, paixão, morte e ressurreição. No tempo pascal, às vezes a primeira leitura, ela na verdade é dos Atos dos Apóstolos, por conta do tempo litúrgico que é assim. Ele está querendo contar, ou queremos perceber as lições que as primeiras comunidades foram aprendendo ali no seu dia a dia e no seu convívio a partir da experiência que tiveram com Jesus, e dos que não tiveram contato com Jesus, mas tiveram contato com os apóstolos ou com os enviados da igreja, que fazem também a experiência de Jesus, não a pessoa física ali, o corpo de Cristo que caminha por aí, mas com o corpo de Cristo que agora é a igreja, e como é até agora, dessa forma. Depois, a segunda leitura, na maior parte do ano, aos domingos, nas solenidades, tirada então, às vezes, de algum apóstolo ali, de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, como que os primeiros, os apóstolos, os líderes da igreja, os primeiros líderes, estavam ensinando, educando e direcionando a comunidade. Quando passamos, às vezes, aí por situações em que não podemos nos reunir com a comunidade, hoje, graças a Deus, temos essas tecnologias aí que nos permitem nos reunirmos, né? Não fisicamente, mas virtualmente. Se a gente for um pouco mais místico, talvez, espiritualmente estamos unidos, mas unidos por conta daquilo que nós somos enquanto batizados, né? Somos filhos de Deus que essencialmente precisamos nos reunir. Faz parte da nossa constituição de fé, né? Se partirmos, por exemplo, da Trindade, que é uma comunidade, nós expressamos na nossa vida comunitária a vida da Trindade e vivemos na Trindade. Por isso a necessidade de estarmos unidos, reunidos, né? Às vezes não depende, é claro, da nossa reunião, a presença de Jesus, mas ele se faz presente quando estamos reunidos. E nos lugares em que às vezes não se pode celebrar a missa, não há as condições para a celebração da Eucaristia, a igreja está permanece recomendando, para que nos reunamos para ouvir a palavra, para crescer na palavra de Deus, né? Então, a Constituição Dei Verbum, ali do Concílio Vaticano II, eu vou fazer a leitura aqui do trechinho, onde ela vai colocar a palavra de Deus e a Eucaristia juntas. Se nós recordarmos lá do nosso espaço celebrativo também, o ambão e o altar, eles estão, ou pelo menos deveriam, estar sempre no mesmo nível, né? ou seja, tendo a mesma dignidade, né? Expressando a mesma dignidade ali no presbitério, porque é da palavra que se faz carne, né? A palavra proclamada no ambão se faz carne ali no altar e habita entre nós, e forma a comunidade. É o outro alimento, né? Junto com a Eucaristia,
também a palavra é alimento. Então a Igreja venerou sempre as Divinas Escrituras como venera o próprio corpo de Cristo, não deixando jamais, sobretudo que na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra de Deus, quer da do corpo de Cristo. Então a palavra também é pão. Jesus fala isso, né, lá no deserto, para que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. O valor ou a sacralidade, a dignidade da palavra é a mesma dignidade da Eucaristia. Sempre as considerou e continua a considerar, juntamente com a sagrada tradição, como regra suprema de sua fé. Elas, com efeito, inspiradas como são por Deus e exaradas por escrito, de uma vez para sempre, continuam a dar-nos imutavelmente a palavra do próprio Deus e fazem ouvir a voz do Espírito Santo através das palavras dos profetas e dos apóstolos. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro de seus filhos, a conversar com eles. E é tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que se torna o apoio vigoroso da Igreja, solidez da fé para os filhos da Igreja, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. Isso está lá no número 21, então, da Dei Verbum. Depois você vai fazer o teu estudo pessoal, também pode consultar essa verdade que a Igreja proclama diante do que é a palavra e do que é a Eucaristia. Então, valorizarmos, né, na nossa, não só a leitura, o estudo bíblico, é importante, claro, mas valorizarmos muito a celebração da palavra, né? Que é o momento em que nós cultuamos mesmo a palavra de Deus, juntamente com a Eucaristia, quando possível, e podemos fazer um caminho de crescimento de fé. Isso nós vamos levar para a vida toda, né? Até que na eternidade celebremos a liturgia eternamente, né? Na presença permanente do Verbo de Deus, que agora não precisaremos mais do texto escrito, mas estaremos na presença dele mesmo, ouvindo dele a sua voz. Acho que era isso mais ou menos o que eu queria transmitir, né? Ajudar, contribuir para o nosso projeto da Bíblia em um ano. É uma preparação, né, para nós escutarmos lendo, né, a Sagrada Escritura, ajudando para que valorizemos mais a realidade da palavra de Deus presente na liturgia, né? Aqui talvez um pouquinho de crítica, às vezes parece que vamos à missa para ver somente o padre elevar a hóstia, nos ajoelharmos, é importante, claro, mas para que tudo isso aconteça é preciso antes ouvir a palavra. Para poder fazer comunhão, o sentido da comunhão eucarística é essa. Quando aprendo a lição daquele dia, eu passo a tomar parte, então faço comunhão. Às vezes sem palavra não posso fazer comunhão. Então, valorizemos a palavra nas nossas celebrações em comum. Lembrando que a palavra, temos várias formas de cultuar a palavra. Uma delas também é a liturgia das horas, que seria bom, talvez, que conhecêssemos e a realizássemos. Aqui no seminário a gente reza todos os dias nas casas religiosas, aí se reza permanentemente a liturgia das horas, que é uma liturgia especificamente da palavra, é a palavra que é repetida, recitada, cantada, dando a dignidade que tem a palavra de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar e fique ligado aí nos próximos vídeos formativos e o início, em breve, dos nossos áudios do projeto A Bíblia em um Ano. Se você gostou desse episódio, inscreva-se no nosso podcast A Bíblia em um Ano, compartilhe também com um amigo e fique atento para os próximos episódios em preparação para o início da nossa leitura da Bíblia.
Até a próxima!